Pastor Josué Brandão, tenha a oportunidade, querido. Aleluia. Honra, glória, louvor, tributo, aplausos, exaltação, adoração, única e exclusivamente a Ele que é santo. Santo, santo. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Podem sentar, muito obrigado. Coisa linda Deus está fazendo aqui. Eu quero saudar de maneira distinta pastor Wagner Gabi, pastor presidente desta igreja, na pessoa do seu vice-presidente, pastor Josias Kromiek, é assim que pronuncia? Obrigado, pastor. Muito obrigado por nos receber aqui. Minha gratidão ao pastor Wagner e o meu distinto abraço, bem como ao seu co-pastor, em nome de Jesus. Ao conselho ministerial desta igreja, presente aqui no púlpito ou na nave do templo, muito obrigado por nos receber. Pastor Ney, com a equipe da UMADSE, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo desvelo, pela recepção e pelo cuidado conosco aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e vos honre poderosamente. Pastor Ival Teodoro, presidente da convenção desse estado, um prazer revê-lo, que a mão de Deus permaneça sobre o senhor e toda a diretoria e comissão. Pastor Josias, bom revê-lo. Pastor Josias Aristiche, Deus abençoe. Uma alegria. Irmã Joane Bentes, Deus abençoe. Irmã Joane esteve conosco em Feira de Santana, ministrando para as nossas crianças e foi uma dádiva. Mas de modo muito especial eu quero saudar todos os jovens que compõem a UMADSE. Vocês são um tesouro incalculável que esta igreja tem. Vocês são muito especiais para Deus. E eu estou convencido de que tem algumas coisas que Deus faz por muitos em função de uns poucos. E eu digo para vocês que Deus vai fazer coisas grandes em Curitiba por causa de vocês. De alguma forma Ele olhou para vocês, apontou o dedo e disse: estou interessado neles, me importo com eles. Então que Deus abençoe vocês, que o ano seja de vitória, mas mais que isto, que a vida seja de vitórias, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Eu venho da Bahia, Feira de Santana, mais precisamente, onde estamos servindo ao Senhor e fazendo alguma coisa para Deus, deixando o diabo nervoso. Ele está ficando chateado, mas temos nada a ver com ele, nosso negócio é com Jesus, né, irmão? Deus está nos abençoando. Eu vinha falando com o pastor Ney, nós adquirimos uma área para a construção do nosso templo em Feira de Santana. É uma área boa, uma área de 35 mil metros no centro da nossa cidade. Feira de Santana é uma cidade de 700 mil habitantes aproximadamente. Mas o que mais me encanta na área, pastores, é porque é o terreno onde a cidade nasceu. A cruz que marca a primeira missa realizada na cidade está dentro do terreno que a igreja comprou. Tudo bem que do ponto de vista religioso isso gerou e está gerando um certo
um certo negócio, uma certa coisa. Mas do ponto de vista espiritual, isso está causando assim um frenesi, e o adversário tem se movido. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Amém? Estamos felizes. Vamos para a Bíblia? Eu quero compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus. Abre comigo sua Bíblia no Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 34. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. De modo especial, agradeço ao Matse por nos receber. Deus abençoe na pessoa da sua coordenação, liderança e do seu pastor Wagner Gabi. Êxodo capítulo de número 40. O texto diz assim, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Queremos a tua glória. Quantos querem a glória de Deus, digam amém. Diga comigo, Senhor, eu quero a tua glória. Diga comigo, Senhor, eu não me conformo com nada que seja menos do que a tua glória. Amém. Agora dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Paga nada. Nós estamos vivendo um período bem parecido com aquele período que Moisés viveu e que o texto não relata no Antigo Testamento, vem relatar no Novo Testamento. Êxodo capítulo 29 mostra que quando Moisés subiu ao monte e ficou lá por 40 dias e 40 noites, ao descer ele precisou usar um véu por causa da presença da glória de Deus, e por conta dela ninguém conseguia olhar na face de Moisés por causa da presença da glória. Esta é a menção do Antigo Testamento. Porém, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, traz uma revelação que o escritor do Antigo Testamento não menciona. Paulo diz que chegou um momento que a glória de Deus no rosto de Moisés se esvaía, capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. E porque a glória se esvaía, Moisés continuou usando o véu para que o povo não percebesse que a glória estava indo embora. Aí Paulo diz que por conta disto, o coração do povo hebreu se tornou obscurecido ou endurecido. O que tem acontecido com muita gente, com muitas igrejas na nossa geração, é que estão perdendo a glória e estão inventando artifícios para disfarçarem a perda desta glória. No entanto, em todo tempo, em toda época, em todas as gerações, Deus sempre teve um remanescente, um grupo apaixonado pela sua presença. Algumas pessoas que não abrem mão da sua glória e da sua presença. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E se eu fosse dar um tema a esta pregação, e não pretendo, contrariando as regras da homilética, mas eu falaria sobre as 5 fases da glória divina. O pastor me disse para eu ficar tranquilo com o horário.
Mas eu brinquei com o pastor aqui do meu lado que eu sou neto de pastor presbiteriano. E o meu pai foi pastor batista tradicional. E dizem que quando um pastor presbiteriano tira o relógio na hora da pregação, ele está dizendo assim: prometo não passar da hora. Mas dizem que quando um pastor batista tira o relógio na hora da pregação, ele está dizendo: vou cumprir cada tempo em cada tópico da minha pregação. Mas dizem que quando um pastor assembleano tira o relógio, ele está dizendo assim: não quero essa coisa me incomodando. Como eu tenho um pouco de cada, fique tranquilo que eu prometo não passar da hora, cumprir cada tempo de cada tópico da pregação, mas não quero essa coisa me incomodando. Tá? Queridos, o livro do Êxodo é o livro no qual Deus volta a tratar com a descendência de Abraão, tirando os hebreus do Egito para, a partir daquele povo, formar uma nação organizada. O Êxodo também é o livro no qual Deus dá a esta nação, a este povo que se tornaria uma nação, a sua legislação, as leis que deveriam regrar, reger, maestrar a sua conduta do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista civil, do ponto de vista jurídico. Também é no livro do Êxodo que o Senhor traz revelações extraordinárias do seu poder, da sua majestade e do seu milagre para os hebreus, revelando-se para todas as nações da terra, por onde aquele povo foi passando rumo à terra que o Senhor havia prometido a Abraão, seu pai. No capítulo 25 do Êxodo, de modo muito especial, nós encontramos quando Deus ordena a Moisés a construção do tabernáculo. O tabernáculo que seria composto por alguns elementos e que tipologicamente já prefigurava a igreja e a presença de Deus na igreja. O tabernáculo era uma figura da igreja, ou seja, a igreja é o tabernáculo de Deus nesta dispensação. Dá um toque de leve no vizinho e fala com ele: você é o tabernáculo de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, diz que nós somos a morada de Deus em espírito, bem ajustada, bem ornada, como templo de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos patriarcas e dos profetas. Agora observe que no capítulo 25, versículo 10 do Êxodo, o Senhor diz para Moisés assim: no tabernáculo farás para mim também uma arca de madeira de acácia. Gosto desse versículo. Gosto dele porque a madeira de acácia era bela em sua coloração, mas era tortuosa e cheia de nós. Ninguém escolheria madeira de acácia para fazer o móvel da sua casa, a bancada da igreja, o púlpito de um templo suntuoso. A madeira de acácia não se adequava a padrões devido à sua tortuosidade e nós, da sua própria estrutura. Trabalhar com ela era tão ruim que o Senhor, no capítulo 31 do Êxodo, diz a Moisés assim: eu escolhi e nomeei a Bezaleel e o capacitei
enchendo-o do Espírito para lavrar em madeira. Ou seja, era tão ruim de ser trabalhada que só era possível se o artesão fosse cheio do Espírito Santo. Mas quando o Senhor faz a arca, aquela caixa de madeira defeituosa, porque a arca nada mais era do que uma caixa de madeira, o Senhor diz a Moisés assim: agora que a arca está pronta, betuma, com ouro batido, por dentro e por fora. Aí eu fico apaixonado, porque a madeira de acácia representa a nossa natureza, nos representa. Você pode ser lindo demais, linda demais, olhou no espelho hoje e admirou a sua beleza, mas no final das contas, para trabalhar com você é um mistério. Você é cheio de defeitos, cheio de complicações, cheio de caprichos, cheio de vontades, e ninguém te escolheria para ser o tabernáculo de Deus, mas Jeová olhou para você exatamente assim e diz: pega para mim, porque eu vou fazer lá o meu santuário. E por que ele manda colocar ouro batido por dentro e por fora? Porque na Bíblia, ouro fala da natureza divina. E quando o Senhor diz coloca ouro por dentro e por fora e cobre, reveste, Ele está dizendo o seguinte: depois que eu tomo posse de você, ninguém mais vê a tua natureza, os teus defeitos, as tuas qualidades, não é mais você. Agora a minha natureza te revestiu por dentro e por fora. Quem olhar para você só vai ver a minha presença, porque você é tabernáculo de Deus. Dá para dar um glória a Deus por isso? Então Deus habita em nós, e quem olha para nós precisa ver a Deus. Aí o capítulo 40 do Êxodo, versículo 34 que nós lemos, chega a hora da inauguração do tabernáculo. A arca era o maior símbolo do tabernáculo. Ela representava a própria presença de Deus, tanto que ela não ficava aos olhos de todos, ela ficava no lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela uma vez por ano. E aí, no dia da inauguração do santuário, do tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A palavra glória no Antigo Testamento tem conotação variada. Primeiro, glória fala do poder de Deus na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19. Abacuque capítulo 3, versículo 3, numa linguagem bem poética, Abacuque diz assim, canta assim: Deus veio de Temã, e do monte de Parã veio o santo. A sua glória cobriu os céus, e a sua presença encheu a terra. Raios de luz saem das suas mãos. Está falando de um Deus que revela a sua glória na criação. Lembro-me agora de um novo convertido, analfabeto, lá no Nordeste, que encontrou com um professor no supermercado, e o professor disse: então agora você vê Deus. E o novo convertido disse: vejo, sim senhor. E o ateu disse assim: interessante, eu já li diversos livros procurando ver Deus e não achei. O novo convertido, sem saber o que dizer, disse assim: faz assim, vai lá em casa amanhã, meio-dia, que eu vou te apresentar Deus. E o professor disse: estarei lá. E o irmãozinho chegou em casa e disse: Jesus, dá um jeito e aparece aqui amanhã, meio-dia, porque eu prometi lá para o professor que ia te mostrar para ele. Quando o professor chegou meio-dia no Nordeste, irmão, vocês fritam ovo na calçada.
Novo convertido disse ao professor: vem cá no quintal da casa, na parte de trás da casa, e olhou para o professor e disse: agora olha para o sol, fita os olhos lá dentro. E o professor disse: você está doido? Ninguém consegue olhar para o sol meio-dia, está maluco? O novo convertido disse: amigo, você não consegue olhar para uma criatura e está querendo apertar a mão do Criador? Os céus proclamam a glória de Deus. Segundo, na Bíblia, glória fala de resplendor, brilho, fulgor. É aquilo que um hebreu chamaria de kabod, o brilho da presença de Deus. No Novo Testamento é doxa e fala do poder da majestade, do impacto da sua chegada, um impacto tão extraordinário que o Senhor diz a Moisés: ninguém pode ver a minha glória, a minha face e ficar vivo. O que você encontra no Antigo Testamento é a visão da semelhança da glória. Ezequiel 1, porque a glória ninguém conseguia contemplar. A presença de Deus no Monte Sinai, no Êxodo capítulo de número 16, é tão extraordinária que o povo diz assim: Moisés, nós não queremos falar com Deus, temos medo de Deus. Vai você e fala com Ele, e tudo que Ele te disser, isto faremos. Ou seja, ninguém resiste à presença do seu poder, à presença da sua glória, à grandeza da sua majestade. Mas glória também fala de habitação, morada, Shekinah ou Shekinah, que significa morada, Deus morando no meio do seu povo em glória. Isso é no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento Deus não mora no meio do seu povo, Deus habita no seu povo. Ele habita em você, Ele mora em nós. E isso é extraordinário, porque se nós queremos ver a glória de Deus, agora nós não olhamos mais para o monte, basta nós olharmos para a face um do outro. Dá uma olhadinha aí no seu vizinho e diz para ele: eu consigo ver a glória de Deus em você. Eu consigo ver a glória de Deus em você. Eu gostaria tanto que a igreja da minha geração tivesse consciência do que significa ser igreja. É muito mais do que ser membro de uma denominação. É uma representação da autoridade espiritual de Deus na terra. Mas vamos dar uma caminhada na Bíblia sem estender muito sobre algumas fases da glória de Deus, para você compreender em que condição chegamos aqui. Se o irmão compreender a grandeza do que é ser igreja, então este congresso vai mudar completamente a tua história e o teu estilo de vida. A primeira fase, o primeiro momento da glória de Deus na Bíblia é quando a glória foi prometida. Preste atenção nisso. Deus é um Deus de promessas. E Deus nunca te propõe um desafio sem te fazer uma promessa. Sempre que Deus te dá uma missão, Ele te dá uma garantia baseada numa promessa. Israel saiu do Egito sob liderança de Moisés, Êxodo capítulo 14. Menos de 3 meses depois, Israel começou a sentir saudade do Egito. Lá nós tínhamos cebola, pepino. O cara, para sentir saudade de cebola e pepino, tem que estar com um paladar bem complicado. E Israel começa a reclamar. Aí no capítulo 16, versículo 7 do Êxodo, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim: amanhã, a esta hora, vereis a minha glória.
Há uma promessa de Deus ao teu respeito. Você não está aqui sem promessa. Deus fez um propósito na sua vida. Eu gosto sempre de afirmar, e posso afirmar biblicamente, que Deus não brinca de roleta russa. Deus não brinca de jogo da sorte. Você não chegou aqui por acaso. Você não é um resultado de uma tentativa de acerto e erro de Deus. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Centenas delas morreram. Ao longo da tua história de vida, morreram milhares de pessoas, parentes teus, conhecidos e desconhecidos. E você chegou até aqui porque foi sorte? Não. Há uma promessa ao seu respeito. Quando você foi gerado, Jeová apontou o dedo para você e estabeleceu algo para a sua vida. A minha mãe é uma baixinha de 1,52 m, branquinha, dos olhos verdes, uma gata, linda. Mas quando a minha mãe ficou grávida do menino que viria a ser Josué, a situação econômica não era legal. E ela me disse que para eu contar esse testemunho, eu tenho que avisar que ela não conhecia a Deus. Então a minha mãe resolveu que não teria a criança. Então tomou um enxás abortivos e a criança não morreu. Ela foi a um médico e o médico aplicou uma injeção abortiva e a criança não morreu. A média do tamanho de uma criança recém-nascida é de entre 48 e 52 centímetros. Eu nasci com 56 centímetros. 4,8 kg. Para uma mulher de 1,52 m, eu nasci quase do tamanho dela. Aí eu brinco com a minha mãe e digo para ela o seguinte: quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. Mas qual é o segredo disso? O segredo é: antes que saísses da madre te santifiquei. Deus não escolheu você no 50º ano da Almadice. Deus lhe escolheu no ventre da sua mãe. Escreveu a sua história, planejou a sua vida, fez uma promessa ao seu respeito. E todas as vezes que o diabo quis tocar em você, Jeová disse: tem limite, porque eu tenho uma promessa acerca dele, acerca dela. Se você tem uma promessa, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Então a primeira fase da glória é quando ela é prometida, e quem tem uma promessa da glória de Deus não precisa brigar por coisas temporais. Você não encontra Abraão brigando com Ló para decidir ir para o lugar melhor. Por quê? Porque quem tem promessa não se preocupa com a localização geográfica, sabe que onde chegar vai ser abençoado. Você não encontra Isaac, já foi mencionado aqui, brigando pelo poço que enterraram. Enterraram o poço, ele vai embora para o deserto. Por quê? Porque quem tem promessa sabe que onde chegar vai florescer. Há uma promessa da glória de Deus na sua vida. Você vai florescer, não importa as armadilhas que vão fazer contra você, não importa as calúnias que vão levantar, os ataques que você vai sofrer. Jeová fez uma promessa e Deus não brinca de prometer, Ele promete para cumprir. Então dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: descansa na promessa. O interessante desse negócio de promessa é que algumas você já esqueceu e Jeová traz à tona. Eu chamei a minha mãe um outro dia e eu disse para ela: mãe, eu acho que Deus chegou aqui em casa e chamou o cara errado.
E ela me perguntou por quê. Eu disse: é muito simples, eu tenho um irmão mais novo do que eu. O meu irmão é a comunicação em pessoa, ele é muito sociável, ele chega e avisa que chegou, faz amizade com muita facilidade, ele consegue vender água perto da fonte. Ou seja, tem a fonte ali, ele consegue pegar um copo e vender para o camarada. É incrível a facilidade que ele tem de se comunicar. E eu disse à minha mãe: no meu caso, eu consigo embarcar em Salvador e desembarcar no Japão, sem dar uma palavra com quem sentou do meu lado. Eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de iniciar uma conversa, eu tenho uma dificuldade violenta de falar em público, a língua seca, a perna treme, não suporto viajar, não gosto de sentar no banco da frente, não fico triste quando não me apresentam, fico tranquilo quando me esquecem lá embaixo. Não é humildade não, é timidez mesmo. Então minha mãe disse: meu filho, mas Deus sabe o que faz. Aí vim pregar em Santa Catarina, numa cidade chamada Itapema, num congresso da igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu desci do púlpito, a esposa do pastor veio me saudar. Quando eu estendi a mão, ela bateu na minha mão e me abraçou. E o Senhor tomou-a em profecia e disse assim: não digas que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele não esquece daquilo que prometeu. Diga glória a Deus. A segunda fase da glória divina: primeiro, ela é prometida, você vai entender. Em segundo lugar, a glória é revelada. O Senhor promete a glória e revela. É só ler Êxodo 16:10. A Bíblia diz que quando Israel olha para o deserto, a glória de Deus aparece na nuvem. Deixa eu te explicar uma coisa: há um desejo de Deus de nos revelar a sua glória. Há um desejo de Deus de nos mostrar as coisas extraordinárias que Ele tem para nós. E é interessante que antes mesmo de revelar a glória para Israel, Ele a revelou para Moisés, no Monte Sinai. Quando Moisés vê uma sarça que arde em chamas e não se consome, e Moisés vai para lá, e quando chega perto da sarça, o Senhor diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E quando Moisés descalça os pés, o Senhor diz assim: eu sou o que sou. Eu gosto desta revelação de Deus, que quando o Senhor diz a Moisés assim: vá a Faraó e diga a Faraó que eu mandei liberar meu povo, Moisés diz assim: quem sou eu para ir a Faraó? Aí Jeová diz assim: quem disse que é você? Pode ler a Bíblia. O Senhor não diz: vá que eu estou contigo. Ele diz: vai e eu sou contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não é você quem vai fazer sou eu. Você é só o meu canal, você é o meu microfone, você é o meu porta-voz, mas quem vai fazer a obra sou eu. Aí Moisés diz assim: tá. E quando eu chegar lá e eles me perguntarem pelo teu nome, o que eu respondo? O Senhor diz assim: diga para eles apenas Yahweh, Yahshua, Yahweh. Eu sou o que sou. O que é isso? Quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, Ele estava dizendo: eu sou o Deus de cada situação. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu sou o que você precisar que eu seja.
Eu vou traduzir. Deus estava dizendo a Moisés: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver fraco, eu te fortaleço. Se estiverem te perseguindo, eu sou o teu refúgio. Na batalha, eu sou a tua vitória. Deus estava dando a Moisés uma revelação da sua glória. E ao longo da trajetória de Israel, a glória foi sendo revelada. Presta atenção nisso. Na tua trajetória não vai faltar tribulação, mas a glória vai estar sempre lá. Em nenhum momento Jeová garantiu que você vai ter uma vida de tranquilidade e que ninguém vai falar de você, ninguém vai te atacar, o diabo vai fazer continência quando você chega. Ele vai agir, ele vai reagir, mas a glória de Deus abre o teu caminho, a glória abre a porta, a glória vai ser revelada. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: a glória vai ser revelada, a glória vai ser manifesta. Tem paciência. Existe um momento de a glória ser revelada. Deus sabe a hora certa. Agora presta atenção, às vezes demora, não é porque Deus esqueceu, é porque Deus não dá vitórias em segredo. As vitórias de Deus são públicas. E às vezes a vitória demora a chegar, não é porque Deus não ouviu a oração, é porque Ele está convidando algumas pessoas para virem assistir a sua vitória. Tem gente que precisa sentar para ver Deus revelar a sua glória na tua vida. Quem são? Gente que riu de você, gente que subestimou você, gente que pisou você, gente que não acreditou na promessa de Deus em sua vida. Isso aqui não é vingança, positivismo, não. Isso aqui é glória para Deus. O salmista diz assim: preparais uma mesa perante mim, onde? Na presença dos meus inimigos. Deus vai revelar a glória, mas Ele está convidando algumas pessoas para verem a glória que Ele vai revelar através da tua vida. Alguém vai ter que assistir esse negócio, mas a glória vai ser revelada. E para Israel, a glória foi revelada no deserto, na nuvem, no templo, no tabernáculo, no rosto de Moisés. A questão é que nós queremos formatar Deus. A glória de Deus vai ser revelada no culto tal, com o pregador fulano. Presta atenção, Deus não se submete a critérios humanos. Ele revela a sua glória de onde você menos espera, onde você menos pretende. Ele vai te surpreender. Queremos que Deus trabalhe dentro de uma formatação nossa. E nós, assembleanos de modo particular, desenvolvemos a ideia de que Deus trabalha sob seguintes aspectos. E aí Ele fica olhando para nós e diz assim: vou deixar você fazer a sua parte inteira. Quando você termina de fazer, aí Jeová diz assim: ninguém me maestra, ninguém me diz o que fazer. Eu faço como eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu entendo. E aí você não entende quando Deus revela a glória, não através de quem você pretendia, mas de um anônimo que Ele levanta no meio do arraial e faz a sua glória manifesta, porque Ele é Deus nos céus e na terra. Deus é Deus. A glória será revelada na sua vida. Alguns olham para a sua tragédia no deserto, para a sua angústia no deserto e dizem: vai morrer. Mas Deus está criando uma oportunidade para a revelação da sua glória. Vai chegar. Primeiro a glória foi prometida, diga amém. Agora dá uma olhadinha no vizinho e fala com ele assim: eu tenho uma promessa.
Segundo, para Israel, a glória foi revelada. Eles viram a glória de Deus. Mas presta atenção nisso. O fato de Israel ver a glória de Deus não impediu Israel de pecar. O fato de Israel ver a glória de Deus não lhes impediu de caírem na idolatria e se afastarem de Deus. Então vem a terceira fase da glória. A glória foi perdida. Eu vou repetir, a glória foi perdida. Eu estive pregando na festa do centenário das Assembleias de Deus em Belém do Pará. Ouvi um pastor sueco ministrando, e ele é o pastor da igreja, hoje, da igreja onde Daniel Berg congregara. E ele disse assim: o avivamento que vocês estão vivendo hoje, a Europa já viveu. E se vocês não tomarem cuidado, vocês viverão o que nós estamos vivendo. E ele disse: por quê? Porque vocês estão institucionalizando o avivamento. A glória pode ser perdida. Israel perdeu a glória. Eu sei que esse não é um momento de muito glória a Deus, agora é um momento de reflexão. É um momento de repensar a nossa trajetória. Eu disse essa semana, num congresso de missões, que a vida cristã é uma corrida de bastões. Nós somos a 5ª geração de pastores pentecostais neste país. Mas a 4ª não morreu. Ela ainda está aqui sentada. Eles estão passando o bastão. E o problema é que a 5ª geração precisa aprender princípio de honra. Precisa honrar a geração que está entregando o bastão, porque agora está bom, mas está bom não é porque nós somos melhores, é porque eles abriram caminhos e arrancaram tocos. Eles abriram estradas para que hoje a gente consiga correr mais. E numa corrida de bastão, quem recebe o bastão tem que continuar correndo na mesma velocidade que o anterior estava correndo, para ganhar a corrida. E o risco que nós estamos correndo, dá licença, eu não vim doutriná-los, eu vim apenas trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu já vi pregador dizendo que Salomão teve um reino de paz, porque Davi era sanguinário, mas Salomão era homem pacífico. Não, senhor. Salomão teve um reino de paz, porque Davi eliminou todos os inimigos de Israel. Então, quando Salomão subiu ao trono, não havia inimigo a ser vencido, só precisava organizar a nação. Essa 5ª geração precisa entender que os maiores desafios foram vencidos pelas gerações anteriores. Mas nós temos que ter cuidado para não fazermos como Salomão, na vaidade da nossa grandeza, esquecer do que foi feito antes e deixar o coração se afastar de Deus e pecarmos contra Ele. Porque Deus não vai tolerar que brinquemos com a sua glória. Deus é muito sério. Deus é muito sério. A vida cristã não é a vida da empolgação, é a vida do compromisso, da aliança. Quando Israel foi à guerra sob os dias de Eli, havia pecado no altar. O que aconteceu? A arca foi levada para a guerra, mas não voltou. Os filisteus tomaram a arca, e a mensagem final foi Icabod, ou Icabod, sem glória. A glória foi embora. 40 anos depois é que Davi foi buscar a arca para trazê-la de volta, e ele canta no Salmo 26 e diz assim: eu amo, ó Senhor, o lugar da tua casa e onde permanece a tua glória.
Porque sem glória o culto não tem graça. Porque sem glória tem boa pregação e bons pregadores, mas não tem graça. Porque sem glória tem música bonita, mas não tem adoração. Nós não podemos perder a glória. Dá um toque assim de leve no vizinho, agora dá devagar, e diz para ele assim: não perca a glória. Ezequiel capítulo 10, a glória foi perdida, foi prometida, foi revelada e foi perdida. Eu sempre recebo Ezequiel 10:4 como tema de grandes congressos, e a glória do Senhor encheu a casa. Mas só que ali, se você for ler o texto, a glória não encheu a casa porque estava chegando, a glória encheu a casa porque estava saindo. A glória saiu do lugar santo dos santos e veio para o lugar santo. Todos viram a glória, mas se você ler o contexto, Israel estava em pecado. E Deus já havia levantado profetas para falar, e ninguém atendia. Então Jeová fez o quê? Tirou a glória do lugar santo dos santos e trouxe para cá, como se dissesse: vou fazê-los verem a minha glória para que se arrependam. E Israel continuou no pecado. Aí o capítulo 10, versículo 11 de Ezequiel diz que a glória saiu do lugar santo e foi para a porta do templo, e o povo continuou pecando. Aí o versículo 19 diz que a glória saiu da porta do templo e foi para a porta da cidade, abandonou a igreja e foi para a porta da cidade. Era Deus dizendo: se vocês não mudarem, eu vou retirar a minha glória. E Israel continuou pecando, e a glória saiu da porta da cidade, Ezequiel 11:23, e foi lá para o Monte das Oliveiras. Você vai entender. Foi para onde? Diz aí para o teu vizinho: Monte das Oliveiras. Foi para o Monte das Oliveiras, e Israel ficou sem glória. E quando uma igreja fica sem glória, ela faz como Moisés: mantém o véu para ninguém perceber, disfarça para ninguém ver, finge que tem glória para não perder a empolgação. Só que a alma sabe a diferença da glória e da empolgação. A alma não se satisfaz sem a glória. O que nós mais precisamos é da glória de Deus. Fui convidado para pregar numa igreja muito rica, muito chique, muito linda, alguns anos atrás. Não tinham caixas de som espalhadas no templo. As caixas eram todas embutidas na parede, disfarçadas com cortinas. Uma coisa linda, um espetáculo de igreja. Preguei sábado à noite, não senti Jesus, não senti a presença de Deus. Saí do culto chateado, consternado, angustiado. Cheguei no hotel, estava um frio violento, e eu ajoelhei, e eu disse: Jesus, fala comigo, o que é que está acontecendo? Por que a tua presença não está lá? Porque eu não senti tua presença? O que está errado em mim? Eu preciso da tua presença. Orei até 5 da manhã, 5 da manhã não aguentei o sono, deitei, levantei 6 e ajoelhei, e fui orar até as 8 da manhã. Aí o Senhor me disse assim: o meu espírito não pode conviver com eles. E eu disse a Deus: como assim? Eu estou na dispensação da graça. Na dispensação da graça isso não existe. O Senhor me disse: graça, Josué, não é a permissão para pecar. Graça é o poder para vencer o pecado. E eu disse a Deus: o que está acontecendo? Ele disse: não prega o que você planejou, deixa eu falar na tua boca o que eu quiser. E eu disse a Deus: o Senhor sabe que pode me usar.
Quando eu cheguei na igreja, o pastor me levou no gabinete para um momento de oração. E eu disse para ele: pastor, deixa eu te falar um negócio. Deus falou algo comigo constrangedor hoje pela manhã. E ele me disse: fala. Se Jesus me disse que ele não vem mais em culto aqui na tua igreja, veio hoje pela manhã para me fazer companhia e vai embora comigo, tu tá só. Ele disse assim: Josué, eu sei que Deus foi embora, eu sei que Deus não se revela mais aqui, só que eu estou com mãos e pés atados, não tenho poder de fazer mais nada. Eu perguntei para ele: e se Deus quiser fazer, o senhor deixa? Ele disse: ele é dono da igreja. Eu disse: então vamos para frente. E eu comecei a ministrar, e acredite se você quiser, eu não tenho problema de memória, graças a Deus, eu consigo lembrar bem das coisas, graças a Deus, mas daquela manhã, eu não lembro o versículo que eu li, eu não lembro uma palavra que eu falei, eu não lembro nada que eu disse, eu só lembro que com 20 minutos de pregação, uma multidão levantou na galeria e começou a descer. Eu pensei que eles estavam chateados e estavam indo embora. E eles vieram pelo corredor central e ajoelharam na frente do púlpito. Pastores começaram a descer do púlpito e ajoelhar também. Jovens tiravam preservativos das carteiras e jogavam em cima do púlpito. Irmãos tiravam carteira de cigarro do bolso e jogavam em cima do púlpito. A glória de Deus se revelou naquele lugar de maneira extraordinária. Nós vamos ter que escolher o que nós queremos aqui dentro, o pecado ou a glória. Porque a glória não vai ficar se nós não abrirmos mão daquilo que Deus não quer. E não se magoe comigo, por favor. Eu vim da Bahia, tenho nada a ver com nada, eu sou apenas a boca. Nós queremos a glória, e Deus quer nos dar a glória. Ele está olhando para nós e dizendo: eu quero dar para vocês a minha glória. Jeová está dizendo assim: Curitiba ainda não viu o que eu pretendo fazer com ela, através da minha igreja. Jovens, o Espírito de Deus me diz que vocês não conhecem os anos áureos do poder de Deus sobre esta igreja, não ainda. O que Ele tem para derramar sobre esta igreja é tão extraordinário que eu vos digo, Ele vai fazer uma mudança poderosa nesse lugar. Anagastui eiramai levassuriei mahandorabadagast. Mas presta atenção nisso. Deus nunca vai te dar nada sem te pedir algo. Sempre que você quiser algo de Deus, você vai ter que dar algo para Deus. E se você quiser tudo de Deus, dê tudo para Deus. Se você quer glória, então não meça esforços para atender a direção divina. Deixa o resto em pena, obedece. E a glória vem. Eu estou sentindo o Espírito Santo de maneira muito clara aqui esta noite. Não perca a glória. Não perca tempo com coisa boba. Não brigue por poço no deserto. Você tem promessa. Não dispute espaço. Não brigue por cargo. Não clame por reconhecimento. Você tem promessa. Quem tem promessa não precisa de nada disso, gente.
Perca tudo, mas não perca a glória. A glória foi perdida. Vamos seguir. Preciso parar. Do que adianta aquele namorado lindo sem a glória? Aquela menina desenhada a lápis sem a glória? Para quê? O jovem chegou para mim um dia e disse assim: pastor, parece que ela não é gente. Ela é tão linda que ela parece que não é gente. Mas Deus não quer isso para você, porque não tem glória. Mas eu tenho uma notícia boa para a sua vida esta noite. A glória foi prometida, diga comigo, prometida. A glória foi revelada, diga comigo, revelada. A glória foi perdida, fala, perdida. Em quarto lugar, a glória foi recuperada. Veja que coisa linda é a Bíblia, que coisa encantadora é a palavra de Deus. A glória sai do templo em Ezequiel 10, vai para a porta do templo, para a porta da cidade, para a porta e para o Monte das Oliveiras em Ezequiel 11, 23. Israel fica um período inteiro sem a presença da glória. De repente surge uma virgem grávida. Uma virgem grávida. Isso é um choque para todo mundo. E José só encarou aquele negócio porque Jeová apareceu para ele através de um anjo numa madrugada e disse: segura aí, porque esse negócio é meu. Eu estou envolvido nisso. E se Deus estiver envolvido, querido, pode marchar. Aí Maria fica grávida e ganha um neném, gera, dá à luz a uma criança. E João, o apóstolo, não achou palavras para escrever aquele negócio, e ele escreve assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória está surgindo, a glória está se revelando e volta a se manifestar. Jesus exerce o seu ministério ao longo de 3 anos. Ninguém influenciou a história da humanidade como Jesus de Nazaré. Aliás, um historiador diz que Auguste Comte, sociólogo francês, chamou um dia o seu auxiliar, que era um cristão, e disse: eu vou fundar uma religião mais poderosa do que o cristianismo. O positivismo vai suplantar o cristianismo. E o irmão auxiliar de Comte disse: você vai conseguir. Para suplantar o cristianismo, você só precisa de 3 coisas. Quais? Primeiro, você precisa nascer de uma virgem, e nessa você já perdeu. Segundo, você precisa ter poder para dar voz ao mudo, visão ao cego, audição ao surdo, vida ao morto, e você não tem. Terceira coisinha simples: você precisa morrer e 3 dias depois, em vez de apodrecer, ressuscitar e assentar-se à destra de Deus para interceder por quem acredita em você. Isso é glória. A glória de Deus estava em Israel. Mas um dia Jesus está perto de ir para o Calvário. Jesus está perto de ir para a cruz, e ele resolve fazer uma oração pelos seus discípulos. João 17. E no versículo 1, Jesus diz assim: é chegada a hora em que o Filho precisa ser glorificado. Ninguém entendeu nada, mas o Pai entendeu. Aí Jesus participa da ceia com eles, não é isso? A Páscoa e a ceia, canta um hino, e tendo cantado o hino, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras.
fazer o que lá? A glória foi para o Monte das Oliveiras. Jesus canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. E lá, João 17,5, Pai, lembra-te daquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Lembra-te da glória que me fazia maior do que os anjos e os homens. Lembra-te da glória que eu renunciei e me tornei menor do que os anjos, Hebreus 2,9. Lembro. Devolve-me. Devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Me dá de volta. E aí, Jesus já havia afirmado antes o seguinte: eu sei que sempre tu me ouves. Então ele pede sabendo que seria ouvido. Há uma relação entre Jesus e a glória. A morte, que seria a sua derrota, foi o lugar da sua glorificação. Ele está na cruz do Calvário dizendo: está consumado, e a sua glória está sendo manifestada. O inferno achou que matando o Messias ia parar tudo. Aí quando o Messias morre, Salmo 18, e diz está consumado, acontece algo poderoso no universo. Porque Salmo 18 diz que quando Jesus morreu, Deus o Pai não conseguiu permanecer parado no trono. A Bíblia diz que o Pai se levantou. Eu vou usar uma linguagem humana, até porque eu não posso usar uma divina. Quando o Pai se levanta, o que a Bíblia diz em linguagem bem humana, Salmo 18, é poético, diz que o Jeová encheu os pulmões. E quando ele soltou, das suas narinas saíram fogo. Das suas entranhas saíram brasas. E aí a Bíblia diz que Jeová chamou um querubim, e está escrito assim: e montou num querubim e voou. Os céus não puderam conter o Criador. Diante da morte do Filho, ele voa ao redor do universo. E é quando ele passa na frente do sol, que o sol nega a sua luz, faz continência, se esconde diante do Criador, se entrega, se curva diante dele. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, irmãos. E quando ele fecha o círculo, a terra não aguenta e entra em colapso, e a terra treme. E o véu do templo se rasga. Como? De alto a baixo. Por que se rasgou de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu e abriu o caminho da reaproximação. Ou seja, a glória foi recuperada. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em glória. Olha o que João vê, já vou parar. Olha o que João vê de Jesus em Apocalipse 1. Ele diz: eu estava na ilha de Pátimos e ouvi uma voz como de trombeta que falava por detrás de mim, e virei para ver quem era, e vi um semelhante ao Filho do Homem, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, e os seus olhos como chama de fogo, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força, e a sua língua era como espada afiada de 2 gumes, e estava vestido de uma veste talá resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha.
Aí João diz assim: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou com a mão direita e disse: não temas, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou a glória. Acho que você deveria dar um brado de glória a Deus. Fica de pé, por favor, quem puder. Tem que parar, irmão. Qual é a quinta fase da glória de Deus? Já vou parar, não comento mais. Só em falar é o suficiente. Qual é a primeira fase da glória? Primeiro, ela foi prometida. Segundo, ela foi revelada. Terceiro, ela foi perdida. Quarto, ela foi recuperada. Mas em quinto lugar, essa notícia é para o Madison. A glória foi repartida. Deixa só eu explicar com um versículo bíblico. Umzinho. João 17,5, Jesus diz assim: Pai, devolve-me aquela glória. Não é isso? E o Pai devolveu. Já provei que devolveu biblicamente. Aí João 17,22, Jesus diz assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor me devolveu? Sei, o que é que tem? Aquela glória que o Senhor disse que não daria a ninguém mais. Sei, irmão, eu tenho um filho, eu sei como é que pai e filho conversam. Aquela glória que o Senhor falou que não ia dar a ninguém mais. Sei. É o seguinte, pai, eu fiz um negócio com aquela glória. Você fez o quê? A glória que tu me deste, eu dei. Mas deu a quem? Eu dei aos meus discípulos. Eu dei à minha igreja. Eu dei para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. É por isso que eu disse no início que se você quer ver a glória de Deus hoje, não precisa da tenda, não precisa da arca, não precisa da nuvem. Olha para o irmão do teu lado. A glória está aí. A glória está aí. A glória está... Você não me entendeu. A glória está em você. Você tem a glória de Deus na tua vida. A glória de Deus está em você. É por isso que o inferno não te resiste. Por que a UMAD se completa 50 anos? Porque os líderes são capazes de conduzi-la? Não. Porque a glória de Deus vem trazendo-a em 50 anos. Quantos coordenadores ela já teve? Alguns já descansam no Senhor. Alguns mudaram de linguagem até. Mas a UMAD se permanece. Por quê? Mérito de homem? Glória. A glória de Deus está nesse negócio. E onde a glória de Deus está, ninguém para. Coral pode cantar? Coral vai cantar. E eu quero citar só 3 versículos, sem comentar. Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo profético. É poético e é profético. Ele está dividido em 2 épocas, em 2 etapas, em 2 tempos. O versículo 7 e 8 já se cumpriu. E os versículos 9 e 10 ainda vão se cumprir. Os versículos 7 e 8 se cumpriram quando Jesus ressuscitou. Que ele estava sendo assunto aos céus. O salmista canta assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Isso aqui é Jesus sendo assunto aos céus e sendo recebido de volta no trono, ao lado do Pai. E os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? A profecia responde: o Senhor,
poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. Mas o versículo 9 e 10 não se cumpriram ainda, vão se cumprir. E quando os versículos 9 e 10 se cumprirem, nós estaremos lá. Diz aí para o teu vizinho: eu estarei lá. Eu estarei lá. Quando a igreja for arrebatada e nós passarmos pelo tribunal de Cristo e recebermos o galardão, e nós pisarmos os portais eternos, os anjos vão cantar e vão dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. Aí o coral vai perguntar: quem é este Rei da glória? As vozes do coral vão responder: o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele: quero te ver na glória. Pode cantar, vai lá, vai lá, vai lá, vai, solta. Adore a Deus, adore. Adora, adora. Adora. Invoque o seu reino. Invoque sua majestade. Pedimos mais de ti, pedimos mais de ti, pedimos mais de ti, mais de ti. Mais e mais, pedimos mais, mais e mais, Senhor, mais de ti, mais de ti, pedimos Deus, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Deus, mais de ti, Pai, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. mais de ti, Pai, mais de ti,
Imagina isso no céu, como vai ser? Imagina quando tudo isso for potencializado pelo corpo glorificado, como vai ser na glória diante do trono de Deus. Imagina que hoje é por fé e naquele dia nós o veremos como Ele é. Você que está conosco esta noite, nos dando a alegria da sua presença, e que de repente está afastado da igreja, eu quero te convidar nesta noite para sair do teu lugar e vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a tua vida, se reconciliando com Deus. Eu vou pedir ao irmão, à irmã, observe do seu lado esta pessoa aqui na nave ou lá na galeria, se é um amigo que nos visita, um irmão que esfriou na fé. Convide-o agora, convide-a para sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração. E por gentileza, venha com ele, venha com ela. Nós vamos orar por sua vida e Deus vai lhe abençoar e lhe suprir com a sua glória. Sai do seu lugar agora, e quando o irmão sair do seu lugar com esta pessoa, acena assim com a mão e me avisa que está vindo. A igreja vai dar glória a Deus por cada vida que nesta noite renovar a sua aliança com o Senhor. Este é um momento especial de Deus para a sua vida. Você que nos visita, meu amigo, minha amiga, e que quer fazer uma entrega da sua alma ao Senhor Jesus agora, eu te convido em nome de Jesus, dá um passo à frente, dá um sinal onde estiveres, e nós vamos orar por tua vida esta noite. Deus te abençoe. Lá na galeria, Deus te abençoe. Alguém se aproxima desse senhor, por gentileza, e vê se é possível conduzi-lo até aqui junto ao altar. Enquanto isso, outra pessoa na galeria ou aqui na nave, quem sabe no auditório, venha. Jesus lhe ama e quer mudar a sua história de vida. Venha à frente,
Esta noite é especial e Deus a separou em função da tua vida. Há mais alguém que deseja? Enquanto o senhor que está lá na galeria chega aqui à frente, nós te convidamos para a bênção, nós te convidamos para a graça, nós te convidamos para a salvação. Dá um sinal onde você estiver, ou o senhor, a senhora, e vem andando. Nós vamos interceder por tua vida. Tudo novo se tornou, meu passado apagou, em Cristo hoje livre sou. Esta é a proposta de Deus para a tua vida nesta noite. Ele vai apagar o teu passado, vai renovar a tua história e te fazer livre. Isso, livre. Venha Jesus. Ali vem o Senhor. Irmão, dá uma olhadinha do seu lado, atrás de você. Pode ser que esta pessoa esteja precisando de um auxílio. Você é uma mão profética. Ao tocar nesta pessoa, laços poderão ser quebrados, opressões podem ser desfeitas. E se ele ou ela desejar, venha com ele, venha com ela, e nós vamos orar por sua vida. O Senhor está chegando, nós já vamos orar por ele em nome de Jesus. Aqui vem um jovem chorando. Esse é o Espírito da graça. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Há mais alguém? Se houver, sinaliza. Estendam as mãos para cá, por favor. Pai, nós te agradecemos por estas vidas atraídas a Ti pelo Espírito Santo. Ó Senhor, perdoe seus pecados, registra os seus nomes no Teu memorial e dá-lhes alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nele, querido, como Jesus daria, por favor. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Uma vez mais, minha gratidão. Deus abençoe.